Então, estimular o esforço da criança, né? Não dar para a criança coisas acima da capacidade dela de execução, porque senão a atenção dela, nossa, desfoca totalmente. Quando a gente tem algo que é muito difícil, que a gente não consegue ver o caminho, a gente desfoca com muita facilidade, né? Sei lá, hoje eu estava lá, ontem, na verdade, preparando essa aula, e aí eu estava meio, não sei exatamente qual é o caminho que eu vou fazer e tal. Então, a minha atenção toda hora desfocava, toda hora eu pensava em outra coisa e tal. Na hora que eu engrenei no negócio, eu falava, cara, agora eu não posso sair daqui. Minha atenção estava totalmente focada, porque eu sabia exatamente o que eu estava precisando fazer, né? Então, com os nossos filhos também. Se a gente propõe algo que eles não têm a mínima ideia como faça, eles vão ficar ali enrolando e não vão conseguir fazer. Então, muitas vezes, nós pais podemos ajudar a que eles foquem a atenção dando um elemento de curiosidade, por exemplo, olhar o dever de casa antes, conversar um pouquinho sobre o dever de casa, trazer algo que faça com que eles se interessem por aquilo, fazer com que a atividade fique mais interessante. Isso tudo ajuda muito a desenvolver a atenção, né? Ter um tempo determinado para fazer as atividades também ajuda demais, porque para a criança fala assim, vai arrumar seu quarto. Não tem tempo para acabar, ela não sabe exatamente como é que ela faz. A chance dela ir para dentro do quarto e ficar enrolando lá sem fazer nada é enorme, é enorme. Então, dá um tempo, você vai fazer isso em tanto tempo. Tem uma perspectiva de fim. Isso ajuda a criança a manter a atenção. Então, sei lá, se a gente propõe uma atividade que a criança não sabe, sei lá, vamos lavar a louça. A criança nunca lavou louça na vida, ela não sabe como é que faz. Assim, a chance disso dar certo e do hábito da atenção estar completamente mal formado é enorme. Então, é preferível então a gente vai tentar aprender a lavar louça. Hoje você vai lavar 3 copos em 10 minutos. Vai lavar 3 copos em 5 minutos. Né? Então, quando ela acaba aquela atividade, ela vai ter uma satisfação e uma alegria em ter conseguido fazer aquilo bem feito no tempo proposto. E se a criança chegar, mãe, posso lavar mais? Não, hoje você não pode lavar mais. Porque senão o que vai acontecer? Ela vai querer fazer mais, e aí ela vai começar a fazer mal feito, porque ela o negócio já não está mais tão legal assim. E aí ela acaba a atividade, em vez dela acabar a atividade com gostinho de quero mais, ela vai acabar a atividade frustrada, porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela tinha se proposto. Então é melhor ir adquirindo aos poucos e aumentando progressivamente a capacidade da criança do que dar muitas coisas a ela ao mesmo tempo. Tá? Então isso tudo ajuda muito no desenvolvimento da atenção. E por último, é o hábito da execução perfeita. Então, qual é o hábito? Qual é o alvo? Execução perfeita. Então, a gente quer tentar fazer perfeitamente. Sâmia, perfeitamente? É melhor feito do que perfeito, né? De fato, é melhor que a gente faça. Só que a gente precisa adquirir o hábito de fazer as coisas o melhor que a gente possa. O perfeito não é no sentido de estar impecável. É no sentido de colocar, que a gente vê que a criança e nós mesmos colocamos a nossa total atenção naquilo que a gente naquilo que a gente está fazendo. O nosso total esforço, né? É a eficácia com uma execução perfeita. Ou seja, juntar uma execução perfeita com uma eficiência, né? A gente não precisa escolher entre as duas coisas. A gente pode fazer perfeitamente e de forma muito ágil, né? A gente ou eu faço perfeito ou então faço rápido. Não, se a gente conseguir adquirir o hábito da atenção e da execução perfeita, a gente vai ter uma grande eficácia em fazer as coisas perfeitamente e de forma ágil. Isso é possível quando a gente adquire esses 2 hábitos, né? Então, esses 2 hábitos, eles precisam ser trabalhados e eles podem ser trabalhados desde pequenininho. Então, como que a gente ajuda a execução perfeita? O que a gente falou no hábito da atenção ajuda demais, né? Colocando metas que não sejam acima do que a criança pode fazer,
né? A gente tem antes de falar o como, né? Falando dos benefícios, dar sempre o melhor de nós, não fazer as coisas nas coxas, de fazer de qualquer maneira, né? Isso são hábitos que vão nos ajudar muito no mercado de trabalho depois, no nosso dia a dia enquanto família, de não fazer as coisas de qualquer maneira, de não deixar, sei lá, as coisas que a gente acabou de usar, a gente deixa lá de qualquer jeito. A gente pode fazer as coisas muito bem feitas, né? Em vez de a gente colocar as coisas de qualquer maneira, a gente colocar de fato com cuidado, com carinho, pensando na pessoa que vai utilizar aquilo depois, né? Ajuda muito na autoestima, porque quando a gente faz as coisas bem feitas e a gente colocou o esforço e viu que o negócio ficou bom mesmo, a gente tem uma recompensa e uma alegria que são inatos da própria realização daquilo, né? Então, o fato da gente realizar bem já nos traz uma recompensa que não é necessário mais nenhuma outra, né? A gente fala, caracas, cara, consegui fazer bem, consegui preparar o tanto quanto da maneira como eu queria. E, além disso, ter o benefício da gente não se acostumar com os elogios por algo que a gente não fez, a gente não colocou nenhum esforço, né? Isso é muito comum a gente fazer com os nossos filhos. Os nossos filhos fizeram um desenho mais ou menos, a gente vai lá e fala, nossa, que lindo! A criança fez um rabisco, não colocou a menor intenção em fazer aquilo bem e ficou do jeito que ficou. E a gente vai lá e fala, nossa, parabéns, né? Quando ele for um adulto, ele vai ficar esperando elogios por coisas que ele não colocou o menor esforço, né? Menor intenção de colocar todo o coração ali, né? Então, desenvolver o hábito da execução perfeita ajuda muito nisso. Então, dar a tarefas como, né? Dar tarefas que eles são capazes de fazer bem, não receber um trabalho que foi executado de forma mal feita, se a gente sabe que eles podem fazer melhor, né? Então, pedir, vai lá, vamos fazer de novo, né? Se é no dever de casa, vamos lá, apaga e faz de novo. Então, falar aqui no dever de casa, mas isso pode ser para qualquer coisa. Evitar de usar a borracha, ou seja, evitar de toda hora estar apagando, né? Se a gente coloca o nosso empenho inicial em já fazer bem feito de início, a gente não vai precisar ficar toda hora apagando, toda hora voltando. Então, em tudo que a gente for fazer com os nossos filhos, né? Então, a gente evitar usar a borracha nas coisas da nossa vida, né? Não precisa, na hora que vai arrumar uma coisa, evitar ter que voltar lá e fazer. Isso é uma perda de tempo. Né? Então, a gente pode estimular os nossos filhos. Vai lá, faz bem feito, do início. Então, a gente pode estimulá-los no sentido de que, sei lá, se eles querem fazer alguma outra coisa, a gente fala, não, isso você não vai fazer. Quando você tiver conseguido fazer algo que é mais simples, eu vou te dar o benefício de conseguir fazer algo mais complexo. Sei lá, se o nosso filho, isso parece até absurdo, né? Quer lavar uma louça inteira, a gente fala, não, a louça inteira não. Você vai lavar 3 copos. Se você conseguir fazer isso bem, amanhã você vai poder lavar 5. Sei lá. É que parece absurdo uma criança querer lavar louça, né? Mas isso pode acontecer.